O 1º de maio é um dia histórico, que marca a luta por direitos dos trabalhadores e trabalhadoras ao redor do mundo. Em tempos como os que estamos vivendo, de perda de direitos conquistados às custas de muito sangue e de muitas lágrimas, o significado da data é ainda mais forte. E não há luta possível sem o entendimento fundamental de que somos trabalhadores e de que precisamos nos organizar. Aos que pensam, mesmo sendo trabalhadores, que a luta é inócua e que nada vai mudar. Há também os que não se reconhecem como trabalhadores e que preferem se ver como pequenos empresários ou autônomos. E há ainda os que pensam que é preciso escolher entre ter direitos e ter trabalho, convencidos de que os direitos de outrora não valem mais para este mundo em constante transformação, e que, portanto, seria preferível ter apenas um emprego. Tamanho grau de miserabilidade em que foram atirados desde a crise mundial de 2008. Para os que pensam que greves, manifestações, panfletagens, piquetes, passeata e protestos de nada adiantam, digo que falta perspectiva histórica. O mundo nem sempre foi como é hoje. Durante muito tempo, as pessoas trabalharam por até 17 horas ao dia, com jornadas de trabalho extenuantes, em condições degradantes e insalubres, convivendo com a exploração do trabalho infantil, bem como das mulheres, ambos ganhando muito menos que os homens. E essa é uma luta que estamos travando ainda nos dias de hoje, pela igualdade. Incontáveis trabalhadores foram presos e outros tantos morreram para que você tivesse direitos básicos respeitados, como descanso semanal, as férias remuneradas, a garantia de um salário mínimo, a jornada regular e a estabilidade. No Brasil, por exemplo, tínhamos trabalhadores fabris que organizavam greves já na Primeira República e, em 1917, um movimento de cerca de 400 operários, em sua maioria mulheres, de uma fábrica têxtil em São Paulo, paralisaram suas atividades e pediam, entre outras coisas, aumento de salário e redução da jornada de trabalho, além de também denunciarem o assédio nas fábricas. Esse é um exemplo de que nada, absolutamente nada nos foi dado, mas conquistado pelos trabalhadores e trabalhadoras aqui ou na sua luta internacional. Tanto que a legislação trabalhista só seria efetivamente implantada no Brasil no ano de 1943, e ainda assim limitada aos trabalhadores urbanos. Pouco mais de 2 décadas depois, a ditadura viria a reprimir o movimento operário de forma violenta e os sindicatos sofreriam intervenção estatal. A partir de 1978, contudo, com a crise gerada pelo segundo choque do petróleo, surgiram greves de proporções históricas, com destaque para o movimento organizado pelos metalúrgicos do ABC. A luta era em razão de perdas salariais que se acumulavam e por conta da deterioração das condições de trabalho, com a intensificação da jornada em horas extras. Desta vez, os trabalhadores não estavam sós. Receberam apoio de diversas organizações populares e, pela primeira vez, veio a ser organizado um fundo de greve. Foi assim que São Bernardo se tornou, naquele momento, o centro político do país. Aquele movimento por direitos trabalhistas acabou por se transformar em um movimento pela redemocratização do país e que contribuiu significativamente não só para o crescimento das forças de oposição ao regime, mas também para a mudança do cenário político. Portanto, o mundo mudou. Para os que acreditam que era preciso escolher entre ter direitos e ter emprego, é preciso dizer que esse é um falso dilema e que, especialmente em tempos de crise econômica, quem paga a conta é você, trabalhador e trabalhadora. Querem nos empurrar essa suposta escolha goela abaixo, se aproveitando descaradamente dos tempos de crise, seja econômica, seja da pandemia. Desde o golpe de 2016, o establishment tenta convencer os trabalhadores desta falsa ideia de que para ter trabalho é preciso abrir mão de direitos. Vamos pensar juntos. Quantos empregos foram gerados desde a implementação das reformas trabalhista e previdenciária? Quantos empregos foram gerados com as renúncias fiscais? Qual foi o efeito disso tudo sobre o seu salário? Aqueles que nos empurram esse falso dilema sabem muito bem que as respostas para essas perguntas não são nada positivas. E não à toa, desmontam todo o aparato de segurança e defesa dos direitos dos trabalhadores. Atacam a Justiça do Trabalho, os sindicatos e, por fim, ainda aproveitam para aprofundar, em tempos de pandemia, o pacote de maldades da reforma trabalhista. Assim, flexibilizam os dispositivos sobre a jornada de trabalho e sobre a remuneração. Impõem a prevalecência do interesse individual sobre acordos coletivos, desconsiderando a desigualdade de forças entre trabalhadores e patrões. Expõem os trabalhadores a condições insalubres. Criam uma nova forma de contrato de trabalho intermitente.
Alteram vários dispositivos que afetam a rescisão contratual, forçando os trabalhadores a abrirem mão de direitos em troca de emprego. Ampliam o papel do negociado sobre o legislado. Vedam a caracterização do trabalhador autônomo como empregado. Permitem a demissão coletiva sem acordo com sindicatos. E, por fim, implementam uma terceirização irrestrita. Aqueles que querem destruir os sindicatos o fazem porque sabem muito bem o que eles significam historicamente. O conjunto das forças enfraquece a associação coletiva dos trabalhadores e as negociações, dificulta o poder de barganha dos trabalhadores e restringe a intervenção da Justiça do Trabalho. Não há força alguma em negociações individuais, e a única escolha possível daqui para frente, se não fizermos nada, será sempre entre manter ou perder o emprego. O que estamos assistindo efetivamente é um aumento exponencial da informalidade e da precarização do trabalho. Alguns aqui podem insistir, afirmando que estamos em tempos de pandemia, que as leis trabalhistas já estão ultrapassadas, que é preciso modernizá-las, que a CLT é de 1943. Mas o que mudou? O fato é que, apesar de todo o conhecimento produzido pela humanidade ao longo dos anos, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, de toda inovação, seguimos cada vez mais explorados, com pouco alívio para a labuta humana. Modernizar, no sentido proposto pela reforma, é precarizar, destruir direitos e garantias. Essa modernização, portanto, não tem nada a ver com a redução de jornada, com a melhoria das condições de trabalho, com a extinção da desigualdade salarial entre homens e mulheres. Ao contrário, propagandearam essas reformas, estabelecendo uma falsa relação entre elas e o crescimento econômico com geração de emprego. Direitos ou trabalho? Pois bem, estamos perdendo os dois. E o atual governo, que representa os interesses de uma ínfima parcela que explora todos nós, aproveita a pandemia para aprofundar seu plano de ataque aos trabalhadores. As propostas, no contexto da pandemia, são exatamente as mesmas de outrora. Para qualquer situação, a mesma conclusão. As propostas que vêm sendo implementadas durante a pandemia fazem parte de um plano que já se desenhava antes mesmo de o vírus chegar ao Brasil. O governo se apropria da atual conjuntura de forma absolutamente cruel, como pretexto para executar uma profunda retirada de direitos dos trabalhadores, justamente no momento em que eles mais precisam. Neste dia, portanto, devemos lembrar que a realidade só se transforma com luta, e a luta só é possível com organização. Andamos, avançamos e retrocedemos. A carteira de trabalho, símbolo de orgulho, não apenas mudou de cor, ela perdeu seu sentido. Todas essas mudanças nos mostram que o plano do atual governo é transformar os trabalhadores em uma massa de miseráveis, sem dignidade, sem o mínimo de segurança para si e para sua família, entregues à própria sorte em caso de adoecimento ou invalidez. Enfim, sem a menor chance de partilhar a riqueza social produzida por todos nós. Aos trabalhadores do mundo, aos servidores públicos, aos trabalhadores da saúde, tão sobrecarregados em tempos tão sombrios, às trabalhadoras domésticas, aos operários e operárias, aos trabalhadores por aplicativos, aos trabalhadores dos campos e das cidades, aos trabalhadores informais e formais, aos trabalhadores e trabalhadoras do mundo, univos.